Eu sou o professor Eduardo Seton e agora a gente vai falar aqui sobre estratégia, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Na verdade, definir isso com clareza em relação a um objetivo e a um prazo certo, definido, pode fazer muita diferença na sua estratégia. Mas isso é o que a gente vai começar agora, lá no auditório, para a gente continuar aí a parte 2 da aula 3. Um abraço e eu te vejo lá. Certo? Então, voltando aqui, rapidinho, definido o objetivo principal, eu comecei com pontos fortes. O primeiro ponto da aula, pontos fortes ali. Vocês não lembram, mas eu lembro, né? Sou professor, eu tenho que me lembrar, né? Pensei nisso ontem. Pontos fracos. Vou explicar já já, porque que, se vocês entenderem essa parte aqui, o resto do planejamento estratégico, que vai continuar na aula que vem, depois, vai ficar trivial. É só método, é só fazer o que eu estou colocando para fazer lá no Miro, mas a parte principal é essa de agora. Pontos fracos, eu vou separar um pouquinho aqui, vocês vão entender por quê, tá? Oportunidades e o quarto, ameaças. Tenho 5, análise SWOT, que eu não vou escrever ali, porque eu quero que vocês se concentrem somente nesse. Tem o 6º, que é planejamento estratégico, e tem o 7º, que é chamar vocês para ação. Vocês vão fazer uma atividade, de preferência, hoje ainda, pelo menos na cabeça de vocês, tomando nota. Tá? Que é o seguinte. Pensar nisso aqui. Agora, é pensar pensando. É pensar assim, quais são os meus pontos fortes? Veja, não é simplesmente quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Porque eu posso fazer isso. Eu sei que eu tenho, de forma geral, eu estou cheio de defeito, tenho vários pontos fracos, e eu sei também quais são meus pontos fortes. Para quê? Para qualquer coisa. Vocês, a partir de agora, aqui, nesse projeto de análise SWOT, planejamento estratégico, os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaça não são genéricos, é para o objetivo, tá? Ó, definiram o objetivo, tem outra coisa que tem que definir também do objetivo e prazo, tá? Definam objetivo e prazo. A primeira coisa. Definido o objetivo, agora vamos para cá. Vou pegar o caso do Luiz Henrique, que é o caso mais exótico, assim, do ponto de vista de formação. Quer fazer medicina. É um objetivo claro. Não é isso? Veja, no caso dele, que eu já sei, e isso é um projeto importante na vida dele. Vou pegar o caso dele para dar o exemplo aqui. Veja, se eu defino, vamos lá, pegar um caso que pode ajudar ele e ajudar até a quem estiver assistindo no YouTube que vai fazer vestibular para medicina, o Enem para medicina. O que é? O objetivo, isso é uma das coisas mais legais que tem em relação ao Enem, porque quando o cara está terminando o ensino médio, praticamente é o único objetivo. Ou seja, o cara faz assim, não, esse ano não me chame não. Ou seja, o cara tem clareza, é a melhor coisa do mundo é você ter clareza. O cara tem clareza que esse ano é o ano do Enem. Ou seja, o cara pode até fazer outra coisa da vida, mas ele sabe, quase que por definição, que o objetivo principal é aquele. O mais difícil, de fato, é encontrar o objetivo certo na vida. Mas essa busca vocês vão fazer a vida toda. Não se preocupe não, que eu ainda estou buscando o meu, tá? 52. Vocês podem ir vivendo. Agora vai planejando o que quer, né? Aqui, ó, objetivo. Pensar aqui, entrar no curso de medicina. Estou dando o exemplo do Luiz.
ele vai listar 5, veja, isso aqui vocês vão fazer no board do Miro. Mas antes de entrar no board do Miro, porque eu não fiz o tutorial ainda para vocês não precisam nem de computador, gente. Uma folha de papel. Para dizer objetivo, qual é, prazo e quais são os meus pontos fortes para esse objetivo. Lista 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se quiser listar 10, pode, mas descarrega. Depois, quais são os meus 5 pontos fracos para aquele objetivo? Tá? Quais são? Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Isso tudo que está aqui é o que a gente chama, em gestão, em administração, de análise do ambiente interno. Interno. Se eu vou fazer um plano estratégico para uma empresa, eu vou listar os pontos fortes e os pontos fracos de quem? Da empresa. Então, vocês entendem que tudo depende do referencial, né? Então, na hora de listar os pontos fortes, o objetivo, os pontos fortes são internos. Internos. É o que se chama de análise do ambiente interno. No caso do CNPJ, o ambiente interno é a empresa toda. No caso da pessoa física, um planejamento estratégico pessoal. Quem é o ponto fraco de quem? Meu. O ponto forte de quem? Meu. O interno sou eu, porque o planejamento é pessoal. O planejamento é da empresa, o ponto forte e o ponto fraco é da empresa. Está claro? Eu vou primeiro... Aqui tem as oportunidades e as ameaças que fazem parte do ambiente externo. Análise do ambiente externo. Externo a quê? Externo a quem está buscando o objetivo. Certo? Então, um exemplo. Aqui. É normal, vocês vão fazer essa confusão na hora que estiverem fazendo a atividade. Confundir isso aqui com isso aqui. Por quê? São coisas positivas. Ponto forte. Uma coisa positiva, só que uma interna. Oportunidade é o quê? Oportunidade são coisas boas que estão acontecendo no sentido daquele objetivo, que não depende de você, que depende do ambiente externo, mas que é uma oportunidade. Tá? Vou dar exemplo daqui a pouco. A ameaça é o quê? Eu tenho um objetivo e está acontecendo alguma coisa externamente à minha empresa ou a mim que é uma ameaça ao meu projeto. Tá? É uma ameaça. É uma ameaça ao meu projeto principal, o projeto que eu estou fazendo planejamento estratégico. Gente, isso aqui, depois que você faz a primeira vez, e você faz tantas vezes quantas vezes eu já fiz, você vira um cara estratégico na hora que sai de casa. Eu penso assim, espera aí, quais são as oportunidades do meu dia? Aonde está a oportunidade? Alguém liga para mim, para me chamar para alguma coisa, eu já... Não vou. Eu já penso antes. Por quê? Para não perder tempo. Para ir na coisa certa. Porque todo dia você perde tempo. Todo dia. Eu já falei para vocês aqui de fazer o plano do dia seguinte, da produtividade? Não? Depois eu falo sobre isso, senão a gente vai perder o contexto aqui. Todo dia, o que a gente está fazendo assim é um plano estratégico de médio e longo prazo. Mas todo dia você precisa de estratégia, todo dia.
E depois que você começa a fazer do longo, do médio prazo, você vira uma pessoa estratégica e você sabe exatamente o que você não pode perder. Porque se tem uma coisa na vida que você não pode perder é tempo. Veja, um monte de atividade para fazer e de repente está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com isso. O principal valor desta matéria aqui, além de tudo que eu já falei nos vídeos, é vocês organizarem a vida. Organizar a vida. Somente isso. Por isso que eu acho a matéria mais importante. Organiza a vida, organiza a empresa, fazendo isso aqui. E aí vocês vão ver. Ó, oportunidades e ameaças a um determinado projeto. Vou pegar aqui o exemplo do Luiz Henrique. Pontos fortes e pontos fracos dele, eu não o conheço o suficiente para colocar aqui, isso é com ele. Mas, olhando externamente, eu vou pensar aqui em algumas dicas para ele colocar lá no exercício que ele for fazer, se é que ele vai pegar esse plano. Ele pode pegar outro objetivo. Por exemplo, o que é uma ameaça ao projeto dele? Curso de engenharia. Não é engraçado? Ameaça, pô. Olha para ele estar fazendo o que agora? Mas veja só. Tem muitas coisas que ela é uma ameaça, mas que você transforma ela numa oportunidade. Certo? O mesmo curso de engenharia, que é uma ameaça, ele pode colocar aqui também. Tudo depende da forma de olhar. Veja, isso que a gente está fazendo aqui vai definir o plano de ação, tá? Eu esqueci de dizer isso, eu não gosto disso. Mas eu percebi que vocês todos sabem que o resultado de um planejamento estratégico é um plano de ação. Quais são as coisas que eu vou fazer? Para a gente chegar no plano de ação, a gente vai... Isso aqui é decisivo. Então, por que eu coloquei como oportunidade? Porque poucas pessoas que vão fazer medicina vão saber tanta matemática, física do que ele. Fora outras coisas. Porque, na verdade, a engenharia, primeiro que ensina a resolver problema. A engenharia. Raciocínio lógico, né? E uma experiência de 5 anos dentro da universidade. Dá a ele uma condição que eu não queria que meu filho fosse concorrer com ele. Mesmo estando estudando. Por quê? Porque tem coisas que isso aqui, viver dentro de uma universidade, facilita a vida dele. Vai pegar os atalhos que o outro não vai. Não é isso? Então tem que pensar nisso. Coisas que são, vai acontecer isso, vai acontecer. Só que na hora que você estiver olhando isso aqui como oportunidade, você vai tentar aproveitar, na hora do seu plano de ação, aquilo como oportunidade. Tá? Mas eu não vou me alongar no plano de ação, não, porque vocês vão fazer isso naturalmente, senão eu vou estar dando spoiler do método. Então, ponto forte, ponto fraco, são coisas muito internas. Tá? Uma coisa que é comum, que eu percebo em vários de vocês, e eu percebi em mim, é desorganização em relação ao tempo. Agenda, produtividade. Tá? Tipo assim, eu precisei resolver esse problema fazendo um curso de produtividade. Então, o que é um ponto fraco que eu tenho? Que eu tinha, né? Desorganização. Quem foi meu aluno há, sei lá, 5 anos, sabe? Quem agora sabe que eu estou organizado. Não foi por acaso. Porque eu me organizei, eu me preparei. Estar ensinando administração me ajuda muito. Porque imagina, o professor está ensinando administração, não tem um plano, tudo desorganizado. Era ruim, né? Eu ia pedir demissão dessa disciplina. Se eu não fosse organizado, se eu não estivesse me estruturando. Por quê?
O Seton fala que é para ter objetivo, que tem que ter estratégia, não sei o quê, e ele, 0. Não pode ser 0, né? Eu tenho que ensinar a vocês alguma coisa que você olhe de fora assim e diz, o Seton tem condição de ensinar aquilo, porque ele pratica, tá aí, ó. E isso tem um peso muito grande, certo? Muitas pessoas do meu círculo de amizade perguntam assim, como é que você consegue fazer tanta coisa? Qual é a resposta que eu posso dar? Organização. E organização, disciplina, não tem nada a ver com brilhantismo, porque é uma sumidade nada, 0. É o quê? É simplesmente ser organizado. Organizado por quê? Para não perder tempo. Eu perdia muito tempo. Tipo assim, aula de quê? Vai dar uma aula de um assunto, peraí, onde é que está o assunto? Cadê as folhas? Cadê a minha nota da aula do ano passado? Peraí. Aí você vai para uma aula, você perde tempo, às vezes você perde tempo. Quantos de vocês, eu já perdi tempo assim, quantos de vocês passaram mais tempo, não sorria não, passaram mais tempo coletando material da prova do que estudando? Fenômenos de transporte. Entendeu? Cadê o material da prova? Eu sei disso porque eu fui aluno igual a vocês, outro dia não, faz um tempo. Perde mais tempo buscando o material da prova. Eita, peraí. Primeiro, vê só uma pergunta comum. A pergunta que vocês têm mais dúvida tratando comigo, eu não faço prova, é trabalho, né? Professor, o que é mesmo para entregar? Eu faço assim, olha. Eu estou deixando assim agora. Está escrito no board, está escrito no vídeo, está escrito no documento. E eu estou gravando agora, como eu estou com um canal do YouTube, né? Eu gravo assim, sobre o trabalho para entregar. Por quê? A pergunta é recorrente. Por que a pergunta é recorrente? Pela desorganização de vocês. Que vai dizer, eita, peraí, não assisti, não consegui vir na aula, não consegui vir naquela aula, também deixei os vídeos acumulando, não consegui acompanhar os vídeos e não sei o que é. E o jeito vai ser perguntar para adiantar. Eu fiz um trabalho agora para vocês, para evitar esse problema, porque eu disse, eu não posso, eu tenho que resolver a vida deles. O arquivo base, quando vocês estiverem assim, desorientados aqui, porque vai ficar, chega uma hora que as outras disciplinas tomam conta, se aperreia, quando vocês estiverem desorientados, antes de me procurar, podem me procurar, viu? Pode no WhatsApp que eu vou responder, no Telegram. Mas antes de me procurar, abram arquivo base da disciplina. Arquivo base. O arquivo base é o quê? Toda a aula está lá, o passo a passo, aula 1, aula 2, o que foi que eu fiz na aula 1, aula 2, chega a ser chato. Mas está lá. Qual é o trabalho para entregar? Está lá o trabalho para entregar. O board. Essa foi a vantagem da tecnologia, de eu estar gravando, porque eu não me perco. Então, eu não tenho mais, por exemplo, procurar documento de aula. Sabe o que aconteceria se eu não tivesse com esse conteúdo preparado? Abro o board do semestre passado. Quando eu entrar lá, que já está tudo pronto. Ou então, mando o vídeo da aula gravada para vocês, do semestre passado. Eu podia fazer isso se eu não estivesse gravando? Não podia. Gravar a aula não é uma coisa porque eu estou querendo ganhar dinheiro no YouTube, não. Está me organizando a vida. O aluno me pergunta, professor, isso aqui, eu mando o link. Assista esse vídeo. E agora que os vídeos estão curtinhos, eu sei exatamente onde é que está a dúvida. Na aula era foda, porque tem uma hora e meia de vídeo, para o cara achar ali dentro é sacanagem, né? Mas no vídeo curtinho, perguntou, eu respondo ali na hora, mas está tudo lá, organização. Mas pontos fortes e fracos em relação ao objetivo. Vocês já entenderam aqui? Querem pegar mais algum exemplo? Deixa eu pegar aqui um exemplo de uma empresa. Uma construtora. Vou pegar uma construtora que tem um objetivo de construir, 5 edificações, 5 prédios nos próximos 3 anos. Tá? O que é que pode ser, por exemplo, veja, vou estar fazendo suposições diante de um caso que eu não tenho conhecimento, né?
Mas um ponto forte da empresa pode ser, o primeiro ponto, ser organizada, ter gestão. É um ponto forte. Pegar outro ponto forte. Se eu estivesse listando aqui, né? Um ponto forte. Financeiramente, a empresa tem caixa. Estamos bem, outro ponto forte. Tenho gestão, tenho grana, equipe, tenho um time bom, de engenheiro, de técnico. Veja que nada disso é externo à empresa. Entendeu? O que aqui entraria, por exemplo, ameaça. Desorganização é ponto fraco ou ameaça? Ponto fraco. Existe muita confusão aqui. Mas desorganização, como é que tira dúvida? Não, é interno. Interno é ponto fraco. Crise econômica é o quê? Para esse objetivo de construir 5 prédios. Crise econômica para a empresa é o quê? Ameaça, porque é externo. Tá? Por exemplo, a sair da crise da pandemia é o quê? Mas pode ser ameaça também. Uma coisa que mudou muito, por exemplo, para construção que eu ouvi falar, as pessoas começaram muito a procurar casa. Menos apartamento, mais casa. Porque ninguém quer ficar preso em apartamento. E aí começou a busca muito maior por casa, veja, impactou o mercado, porque as pessoas tomaram uma decisão em função de uma coisa que aconteceu. E esse tipo de replanejamento, uma construtora pode pensar no meio do caminho. Ela tinha um planejamento estratégico, mas aconteceu uma coisa tão fora do processo que eu vou mudar um pouquinho. Está claro aqui? Então, é interno e externo. E uma forma de pensar o que é interno e externo é assim: eu tenho como resolver? Eu ou nós, no caso de pessoa física, se eu estiver trabalhando aqui com um objetivo pessoal, ou pessoa jurídica, a empresa tem condição de resolver esse problema, entendeu? Tem uma coisa, por exemplo, que é uma ameaça, tipo uma ameaça externa. Tudo que vem, em geral, do ambiente político, esse ano é um ano eleitoral, o que vai acontecer? Tipo assim, as empresas ou vocês têm algum poder de resolver amanhã? Assim? Tem poder de ir lá, dar o voto, né? Mas pode ser considerado uma ameaça ou uma oportunidade, a depender do objetivo da empresa, mas é uma coisa seguramente externa. Tá? É interno para quem? Por exemplo, eu vou fazer um planejamento estratégico, como eu já fui secretário, né? Eu fiz planejamento estratégico de empresa de gestão pública, que eu era o líder. Mudança de governo entra, no caso, né, como eu estava presente, entrava como uma ameaça, uma ameaça, ponto fraco, ponto forte. Era o que isso para mim? Dentro de uma secretaria, veja, o planejamento é da secretaria ou é do governo, né? Dentro de uma secretaria é um pedaço. O governo mudar ou não é uma coisa externa ao ambiente. Tem que ter como referência o ambiente. É de quem o planejamento estratégico? Para poder analisar o que é interno e externo. Mas, em todo caso, essa confusão vocês vão acabar fazendo quando tiverem, mas precisa exercitar. Depois que exercitar isso, vocês vão fazer o seguinte. Essa atividade eu não vou pedir para vocês. Essa atividade ela requer tempo. Tá? Mas tempo assim, eu não tenho todo o tempo do mundo para dar, mas assim, uma semana vocês têm que fechar isso aqui. E não é somente fechar os 5 pontos, não. É fechar os 5 pontos e fazer a parte mais chatinha que tem, que é ordenar. Isso é uma coisa que quem está comigo no empreendedorismo é a mesma coisa. O que é? É um método que eu uso. É o quê?
primeiro pensa, lista aí. Aí a pessoa lista. Porque listar sai mais fácil, né? Vai listando. Ponto forte, ponto fraco. Aí você lista 5 pontos fortes, aí você vai pensar assim, agora ordene é o quê? Qual é o ponto forte mais forte? Qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, qual é o quinto? Certo? Vai fazer isso. Qual é o ponto forte mais forte em relação ao objetivo? Certo? Você pode, por exemplo, ser fluente fala 5 idiomas, mas tem um objetivo, que esse pode ser o ponto mais forte da sua vida, para tudo. Falo 5 idiomas. Mas, para um determinado objetivo, ele pode acabar não entrando em nenhum dos 5. Por quê? Importa o objetivo. Certo? Você tem que pensar assim, esse ponto forte aqui, para aquele objetivo, o que é que ele vai me ajudar, né? Ponto fraco, o resto aí vocês pegaram. Então, vocês vão fazer isso, vocês vão ordenar, certo? Vocês vão ordenar e vocês vão construir. Aí, com isso ordenado, vocês vão, aí eu vou entrar aqui no 6º ponto. Aliás, eu tenho o 5º ponto, né? Análise de SWOT. Eu queria terminar esse assunto todo aqui hoje. Eu tenho sempre falado com você sobre decidir, tomar decisão. É uma parte importante da gestão. E aqui eu deixo uma pergunta. Na verdade, eu estou aqui também para gerar dúvidas, para gerar reflexão na cabeça de vocês. O professor nunca vai ter todas as respostas. E aqui eu quero deixar essa pergunta para você. Aprimorar os seus pontos fortes ou melhorar os seus pontos fracos? E responder essa pergunta com convicção é difícil, mas isso é parte da sua estratégia. Então, muita atenção nisso aí. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para uma entrevista maravilhosa aí do Peter Drucker, que dá alguma orientação nesse sentido. E, é claro, a orientação do pai da administração moderna, a gente tem que sempre levar em conta. Então, reflita, leia o texto e vamos seguir. Claro, como sempre, se inscreve no canal e deixa aqui o seu like para que o canal possa crescer um pouco mais. Um abraço e até lá.